Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Querida irmã, querido irmão, um bom dia, que a paz de Jesus esteja no teu coração. Nesta quinta-feira, um dia especial para todos nós. Normalmente às quintas-feiras as comunidades se reúnem ao redor da Eucaristia. Claro que nós estamos vivendo um período de pandemia, por isso muitas igrejas provavelmente neste dia estarão pelo menos 1 hora diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus, o Verbo do Pai, aquele que foi enviado, e como vimos ontem na festa da Anunciação de Nossa Senhora, enviado, Filho de Maria, enviado pelo Pai para nos resgatar, para nos salvar. Assim, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, iniciando mais um dia de quarentena, de confinamento, de isolamento social, nós somos convidados a acreditar em Cristo por sua palavra. Mas antes de nós fazermos a nossa reflexão do Evangelho de João, já vá pegando aí, João capítulo 5, versículos 31 a 47, um texto um tanto que longo, mas um texto importante. Eu venho então fazer o pedido para você. Olha, nós já chegamos, passamos dos 600 inscritos no canal. Isso significa que faltam pouco menos de 400 para que nós possamos também celebrar a missa online, transmitida diretamente pelo canal do YouTube. Isso por quê? Porque muitas pessoas não têm redes sociais, não tem Facebook, não tem Instagram, tem gente que nem o WhatsApp tem. Mas que é possível, então, pela sua Smart TV, acessar os vídeos e o canal pelo YouTube. Isso facilitará, nesse tempo de pandemia, a transmissão da missa aqui do santuário e também de outras coisas que nós poderemos vir a realizar. Outras reflexões, meditações, estudos, quem sabe, a gente amplia um pouquinho o canal para isso daqui também, para um estudo, para um bate-papo sobre algum assunto, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, e Deus sabe até quando nós vamos ficar nessa situação. Então, provavelmente vamos ficar um tempo ainda assim, até Deus queira, logo encontrem uma cura para este vírus maldito, esta peste maldita que está dizimando tanta gente. Então vamos à reflexão. Conto com a tua ajuda, compartilhando, se inscrevendo, curtindo, comentando e divulgando o canal, convidando outras pessoas para virem para esse canal. Iniciando a leitura. Naquele tempo disse Jesus: se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, mas é outro que dá testemunho de mim, e eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá sobre mim. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso de testemunho humano, porém, falo isso para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e vocês quiseram alegrar-se por um momento com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o Pai me concedeu para realizar. São essas obras que dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou.
E o Pai que me enviou, ele é quem deu testemunho sobre mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem lhe viram a face. Desse modo, a palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não acreditam naquele que me enviou, que ele enviou. Vocês vivem investigando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não me importo com elogios humanos. Quanto a vocês, porém, eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Mas se outro chegar em nome próprio, vocês o receberão. Como podem vocês acreditar se recebem elogios uns dos outros e não buscam o elogio que vem do Deus único? Não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Já existe alguém que os acusa, é Moisés, no qual vocês põem sua esperança. Se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos num texto, queridos irmãos e irmãs, um tanto que intenso e denso. Jesus num embate com os fariseus, com os judeus. Isso porque Jesus tinha acabado de curar o paralítico na piscina de Betesda, como nós vimos anteontem, já que ontem, dia da Anunciação, o Evangelho era direcionado para essa festa. Jesus então entra num embate com os judeus, porque eles não acreditam que ele é o enviado do Pai. Se bem que todos os judeus esperavam a vinda do Messias, do escolhido. Porém, eles queriam que essa vinda fosse uma vinda muitas vezes, aliás, uma vinda política, que o Messias expulsasse os romanos de Jerusalém e tomasse o poder. E não foi esta a forma que Jesus veio enviado do Pai. Os judeus, na verdade, conhecedores das Escrituras, se esqueceram que o Messias viria não só para restaurar o reino de Israel, mas viria para restaurar todas as coisas, viria para dar plenitude àquela obra que o Senhor tinha começado no início do Gênesis. Se esqueceram desse detalhe, que o Messias viria para restaurar o ser humano, para dar vida ao ser humano. Aliás, os judeus esperam até hoje esta vinda, ainda não acreditam que Jesus era o Messias. Acreditam que ele era um profeta, alguém muito sábio, mas não que ele fosse o enviado do Pai. Esqueceram-se que o Messias viria para restaurar a vida, para restaurar o ser humano. E foi isso que Jesus fez. As suas obras, os seus milagres, os seus gestos, as suas curas, eram todas direcionadas a restaurar o ser humano, a restaurar a vida do homem. Olha, veja bem, querido irmão, querida irmã, mesmo que não sejamos judeus, muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus seja o enviado do Pai. Muitas pessoas não creem neste Jesus, ele, palavra enviada para dar restauração, para restaurar a humanidade. Muita gente ainda não acredita. E ainda assim, alguns acreditam apenas se verem sinais, se as obras de Jesus falarem. Muitos que até frequentam a igreja não conseguem reconhecer Jesus na palavra. Não conseguem perceber que Jesus veio e que esta palavra veio para restaurar o ser humano. Jesus cita dois exemplos, cita João Batista e Moisés, dois profetas da antiguidade. Quantos profetas da modernidade Jesus suscita entre nós e ainda assim nós desacreditamos.
Queridos irmãos e irmãs, é necessário restaurar a confiança, restaurar a fé que Cristo é o enviado do Pai, que Ele é a palavra última, que Ele é de fato aquele que veio para restaurar os nossos corações. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós não fechemos os nossos olhos para essa verdade. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que veio para restaurar a mim, o meu coração e a você. E que nós possamos, acreditando nesse Cristo, anunciá-lo a tantos que ainda não creem, ou tantos que estão afastados do convívio e da intimidade com esse Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, eu te convido agora a pedir que o Senhor nos dê a inteligência para crer e para aceitar o seu Filho Jesus em nossa vida. E aceitar Jesus significa mudar a rota por onde eu estava indo. Uma frase tem me chamado muita atenção nesses últimos dias nas postagens. As pessoas dizem assim: voltemos à normalidade. E logo em seguida se diz: não, nós não podemos voltar desta crise à normalidade. Por quê? Porque a normalidade não vinha de Deus. A normalidade era: eu não ia à igreja, eu não estava nem aí com Deus, eu não estava nem aí com a caridade com o próximo, eu não me preocupava com me aprofundar naquilo que o Senhor me anuncia na sua palavra. Olha, veja bem, a gente tem muito mais gente participando da missa pela internet agora do que quando antes nós tínhamos a missa diária. Então voltar à normalidade significa voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Algumas pessoas até dizem o seguinte: quando terminar tudo isso eu quero beber até cair, eu quero fazer um churrasco, eu quero isso. Não, queridos irmãos, quando nós voltarmos, nós temos que voltar melhores do que isso que aconteceu agora conosco. Precisamos voltar o coração para Deus. Voltemos então nosso olhar, nossa súplica e a nossa oração. Querido Deus, Pai Santo, dá-me suficiente inteligência para descobrir no testemunho do Teu Filho Jesus, na condição de Filho enviado por Ti, para que a nossa salvação aconteça. Reveste-me, Senhor, com a força do Teu Espírito, para que eu possa estar ao lado de Jesus até o fim. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a você, fique com Deus e até amanhã. Tchau.